Tudo bom com vocês? Vamos lá. Opa, bom? Todo mundo... Deixa eu só abrir aqui, gente, por favor. Espera um minutinho. Aqui. É meio, né? Primeira vez, a gente tem que dar uma respirada. E assim, a minha vida... o tema da ministração, perdão. É a semelhança do mundo e a transformação cristã. Por que eu escolhi, né, esse tema foi dado? Porque a minha vida foi muito atribulada. Eu choro muito, tá, gente? Só para avisar. Porque realmente o que Jesus fez na minha vida foi algo muito extraordinário. E um versículo mudou totalmente a minha vida, assim, depois que eu conheci Jesus. E esse versículo está lá em Mateus 6. Versículo 6. E eu vou ler. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Por que esse versículo falou muito comigo? Antes de eu conhecer Jesus, eu fui um menino muito abençoado pela família que eu tinha, principalmente pela minha mãe. E assim, eu tinha de tudo. Tinha amor, eu tinha tudo que eu queria, né? E a minha mãe sempre lutou para me dar todas as coisas. Porém, eu comecei a ter semelhança do mundo ali, da minha fase de 11 anos para frente. Ou seja, eu perdi aquela essência de criança que eu tinha. Eu comecei a conhecer as coisas do mundo e essas coisas começaram a agregar na minha vida, né? Essas coisas mundanas passaram a fazer parte e tampando aquela essência de criança que gostava de cavalo, né? Que todo mundo vê aí, que é, né, o meu estilo, que era humilde, que era uma criança amável, que brincava, que curtia, que não tinha aquela maldade, né, no coração. E eu comecei a ver, né? Você assiste televisão, você vê ali alguma coisa ou outra, e você vai vendo que o mundo nos dá uma falsa ilusão de liberdade, né? A gente vai começando a ver as coisas e aquilo vai interessando, vamos dizer assim. Você vai olhando, você vai, tal pessoa tá com o carro do ano. É um traficante. Aí você vê o cara lá no camarote da balada, é um empresário. Aí você olha, lá naquele bairro de quebrada, né, vamos dizer assim, onde todo mundo é humilde, todo mundo é suave. E você vê que é fácil chegar ali. Porque eu cheguei, de verdade, assim, ao mais alto que uma pessoa pode chegar na questão de, não somente influência, mas também de questão luxuosa que o mundo oferece, sabe? E isso foi acontecendo cada ano que se passava. Quanto mais eu me aproximava do mundo, quanto mais eu ganhava essa semelhança do mundo, eu ia perdendo aquela essência de criança, aquela essência que o Espírito Santo já tinha dado para a gente, porque a palavra diz que antes que estivéssemos no ventre da nossa mãe, nós já éramos escolhidos por Deus. E aí também, nesse versículo, você pode ver uma introdução, e se você criar uma analogia, você vê que ali também já foi derramado sobre suas vidas tudo aquilo que Deus já prometeu, cara. Ali você já sabe, independente do pecado que houve entre Adão e Eva ali, né? Aquela quebra, né? Do laço entre o Deus e o homem. Mas já tinha sim. Porque quando você nasce criança, você não tem pecado. Você passa a ganhar pecado depois que você começa a entender o mundo. Você começa a agregar na sua vida as coisas do mundo. E eu com 16 anos, até 16 anos já usava, né, droga, já bebia, já curtia. E a minha mãe sempre foi uma mãe muito assim, tranquila. Por quê? A adolescência dela também era normal isso. Os adolescentes têm uma certa liberdade de vivência. E eu não tiro a razão dela, sabe? Não a culpo por nada. Porque eu sei também que a minha mãe foi
muito batalhadora. Ela teve eu, meu pai morreu no colo dela quando tinha 2 meses na barriga dela. E a partir dali minha mãe se tornou uma mulher com 17 anos de idade. E naquela época era mais fácil, ou abandonava, ou abortava, ou se não era julgado pela família. E a minha mãe com 17 anos passou a fazer faculdade e sempre foi em busca do melhor para mim. Depois veio a minha irmã, tem o meu pai também, né, que sempre me fez ser homem, me ensinou o que era ser homem, né? Não, você tem que trabalhar, você tem que honrar, cara, suas coisas. E conforme eu comecei a vacilar com aquelas coisas que eu fazia no mundo, eu comecei a perder a minha mãe, o meu pai, eu comecei a perder a minha irmã, comecei a perder a minha avó, e os meus parentes foi se afastando de mim. Por quê? Porque nós esquecemos da onde nós saímos. Nós acabamos esquecendo o que essas pessoas foram para a gente, o que essas pessoas fizeram de bom para a gente, né? E com 16 anos de idade, comecei a trabalhar numa balada que era famosa aqui em Caraguá, né? Que era o Clube Lost. E eu já cheguei lá e daqui a pouco fui ganhando influência, daqui a pouco eu já estava praticamente igual gerente, já fazia o acerto, já chegava as pessoas na frente, era Renan daqui, era Renan dali, como que o ego pequeno eu era, mas o ego era enorme. E isso fez com que as pessoas que me amavam e que eu amava de verdade se afastassem de mim. Eu era uma pessoa sem controle. Eu começava a beber segunda, eu parava segunda. Começava a usar droga segunda, parava segunda. Nós estávamos até conversando segunda-feira e o Kleber, nós estávamos conversando até, me conhece desde novinho, cresceu comigo aí. Eu até falei, Kleber, como que era ele? Mano, o rei era sem limite. A gente tinha limite, o Renan não tinha limite. E realmente, meu limite era, se Deus não intervesse ali, naquela fase, eu não estaria aqui hoje, pregando, falando da palavra dele e, sabe, expondo o que aconteceu na minha vida. A transformação que ele fez e como o poder dele é verdadeiro, e real, e palpável. Sabe? Cada dia que eu, sabe, assim, vejo, cara, eu volto lá atrás e eu choro, porque realmente se Deus não intervisse na minha vida ali, naquele período, com 24 anos de idade, 23 para 24 anos de idade, eu não estaria aqui hoje. Ou teria tido uma overdose, ou um tiro na testa, ou uma facada. Ou meus próprios amigos poderiam armar casinha, porque ninguém que eu andava era de confiança. Para mim era, né? Para mim era todo mundo de confiança. Mas enfim, foi se passando 17, 18 anos, já comecei a conhecer, né, outros tipos de droga, e foi ali, só não usei pedra e anfetamina. De resto, que vocês imaginar, eu usei tudo. Eu usei tudo, de verdade. E o que aconteceu? Eu fui me tornando uma pessoa amarga. Eu fui me tornando uma pessoa egoísta. Eu fui me tornando uma pessoa que só era o corpo, porque aqui dentro já não tinha mais nada. Não existia mais sentimento. Não existia nem dor. Sabe a única dor que tinha dentro de mim? Era quando eu ficava de manhã na ressaca, ou se não virado sem dormir, vendo até algumas coisas dentro do quarto. Porque me batia a solidão e eu lembrava de Deus só nesses momentos. E o que o Espírito Santo fez no meu processo de conversão? Ele me levou nesses dias. Ele falou, tá vendo lá, quando você estava lá, tendo um ataque de pânico, que você falava, Deus, salva eu que eu não vou usar de novo. Eu não vou fazer de novo. E no outro dia eu estava fazendo. Então, aí tive 2 relacionamentos também que estragou por conta disso, e conheci a Ágata, que é minha esposa, que ela também passou por muita coisa comigo. Ela, sabe, no começo assim, ela sofreu muito. Ela sofreu muito e realmente eu fui uma pessoa ruim para ela. Sabe, eu machuquei muito a minha esposa antes. Mas foi ali também que Deus entrou na minha vida. Sabe, eu era de terreiro, eu frequentava terreiro e, sabe, assim, vivia mesmo, e era aqueles bagulho louco mesmo, sabe, assim, aquelas coisas bem pesadas e tudo.
E eu conheci a Ágata e ela veio e me apresentou esse Deus. Esse Deus que ela falava, cara, eu não compactuo com isso. E eu falava, mano, o que tem a ver, cara? Nada a ver, só ir ali na beira da praia fazer uma oferendinha ali e tá suave, tá ligado? Tá tranquilão, não tem nada a ver. E ela, não, eu não posso porque eu tô desviada, mas ó, eu não vou para outro lado não. Ou é Jesus ou não é Jesus. E eu falava, cara, essa menina é chapada. Quem é Jesus, pai? Nós tá aqui no mall, Paractico da caralho, né? E ela falando de Jesus. E aí eu, tá bom, que eu sempre fui marrento, né? Sempre tive a marra, né? Assim, moreninho, cabelo liso. Então, né? A gente tem aquela marra, né? Porém, olha pra vocês verem que legal. Porém, isso, né? Essa personalidade minha de hoje eu não tinha mais. E eu também nem percebi. Por quê? Porque as coisas do mundo nos iludem, sabe? Cria uma certa convicção de que aquilo é bom. Mas será que é bom? A gente tá virado quinta, sexta, sábado, domingo e sua mãe te caçando numa delegacia, em um necrotério, sabe? Colocando as pessoas loucas atrás de você sem dormir. Então não era bom. Era bom porque eu era egoísta. Eu via somente aquele momento. E eu vivia somente exato aquele momento. Eu não me importava com as pessoas que estavam ao meu redor e nem o que aquilo poderia causar nelas. E a Ágata passou muito por isso. Eu saía sexta para beber, voltava domingo, ela chorando em casa. E ainda quando ela me xingava, eu voltava de novo para o bar. Já ia apanhar mesmo, não dava nada. Então daí o que aconteceu? Fomos indo daquele jeito, ela sofrendo e chorando. E antes de nós separar, eu fui em 2 cultos. E aí a gente foi para Barretos. Chegamos em Barretos, né? Deu um maior alvoroço lá. E ela chegou, e eu era uma pessoa possessiva. Eu era uma pessoa realmente doente de ciúmes. Porque quando eu vi que ela era importante para mim, né? Eu fiquei assim, cara, eu não posso perder essa mina, né? Oh, combina comigo. Então, meu par, meu fechamento. Então não tem como, né, eu perder. Então aquilo ficou em mim e eu, do mesmo tempo que eu amava, eu era possessivo, eu machucava ela. Não nunca levantei a mão para ela, mas com palavras às vezes. E aí fomos em 2 cultos. E eu já tinha decidido que eu ia largar, né, o terreiro. E que eu ia realmente ficar com ela. E aí que começou a melhor fase da minha vida, assim, cara. Que daí quando nós chegamos de Barretos, ela falou pra mim assim, ó, eu vou embora. E eu não consegui ser possessivo nesse dia. Só falei pra ela, tá bom. Porque eu fui uma pessoa que te fez muito mal, né? Eu fui uma pessoa que eu não fui bom pra você. Eu te machuquei demais. Então pode ir. Ajudei ela a fazer a mudança e tudo, mas enfim. E ela foi. Aí tivemos algumas conversas de vez em quando, mas depois também sumi e ela também sumiu. E aí começou o meu processo com Jesus, que foi a melhor decisão da minha vida. Comecei a ir para a igreja, porque eu olhei assim, eu me vi numa situação, sabe, que não tinha mais jeito. E eu cheguei na praia do Porto Novo um dia e falei assim, ó, se você é esse Jesus mesmo que todo mundo diz aí, né, os crentes, que eu odiava crente, tá, gente? Eu virava 2 ruas antes, quando eu via. Eu virava 2 ruas antes, porque todo crente queria profetizar sobre minha vida. Todo. E aí o que eu fiz? Cheguei lá na beira da praia sozinho e falei, se você é esse Deus mesmo, então muda a minha vida aí. Hoje. E se o Senhor mudar, a partir de hoje, eu não meço o esforço para tudo aquilo que o Senhor mandar eu fazer. E comecei a ir para a igreja, e o povo tudo assim no começo, né? Ah, que você está indo por causa dela e tudo. E até eu entrei num certo conflito. Por quê? O poder da influência, né? O poder da influência é complicado. Você vê pessoas próximas de você e vai falando, cara, você está fazendo isso por causa disso. E você acaba entrando naquela pegada, né? E aí o Espírito Santo falou assim, ó, se você estiver aqui por você mesmo, pode ficar que o resto eu faço. E eu permaneci.
e me tranquei no meu quarto 4 meses, lendo a Bíblia, e todo dia Jesus ia para me dar um copo com água, para mim não sentir sede. Eu passei 4 meses, eu ia do meu serviço, da minha casa para o meu serviço, do meu serviço para casa, e entrava para dentro do meu quarto e lia a Bíblia, e chorava a noite inteira. Por quê? Porque me doía a questão da abstinência. Eu suava frio, eu ficava, sabe, mas eu não saía do quarto, e eu não sei o porquê, eu não conseguia sair do quarto. Porém, a minha mãe sempre foi uma mãe muito protetora, e ela também não conseguia entrar no meu quarto. Sabe aquelas mães que tomam as dores dos filhos? Ela só ficava atrás da porta, ela não conseguia passar da porta para dentro. E o que me deu força todos os dias foi Jesus, cara. E ali naqueles momentos, eu comecei a descobrir que nos meus piores dias era quando Jesus queria mais falar comigo. Era quando Jesus queria mais fazer sobre a minha vida, sabe assim, derramar o que Ele tinha. E eu lia a Bíblia, batia a abstinência, eu ajoelhava no chão, eu orava, eu chorava, e eu buscava. Mas por que, Renan? Não sei. Eu sabia que Ele era a única solução para a minha vida. Eu sabia, de alguma maneira, dentro de mim assim, ó, eu sentia que Ele era a única solução que eu tinha, sabe? Por mais que eu não sabia o extraordinário de Jesus, sabe? Hoje eu faço o que eu gosto, hoje eu sei o que eu gosto. Eu gosto é de pregar o Evangelho, eu gosto é de ir lá fora e pegar os malucos que passavam pela mesma coisa que eu passei e trazer para a igreja. É isso que eu gosto, tá ligado? Eu gosto de viver o que Jesus tem para mim, não o que o mundo tem para mim, e nem o que eu tenho para mim não serve. Mas o que Jesus tem é perfeito e agradável para a minha vida. E não só para mim, mas para de cada pessoa que está aqui hoje. Ele não muda. Muda somente as características de cada um. Mas nós somos o mesmo diante dele. Então cada um tem um propósito debaixo de sua vida, sabe? Em cima das suas vidas. Porém, é de modos diferentes. E esses 4 meses me fez realmente, sabe? Ver quem era Jesus. Ver quem que era o Espírito Santo. E eu comecei a amar. Opa, peraí, a pessoa que não amava, comecei a amar. Comecei a amar, sabe quem? Meus inimigos. Os caras que faziam a casinha para mim, fui pedir perdão para todo mundo. Aí os caras olhou e falou: ué, Renan, você bebeu hoje? Você não estava na igreja? Falei: não, pô, tô pedindo porque estou seguindo um caminho diferente da minha vida aí, sabe? Então eu não posso ter empecilhos, não posso ter nada que me atrapalhe. Porque Jesus está mandando eu fazer, não é porque eu quero. É porque Jesus está mandando eu fazer. Mas amém, vamos acabar com essas desavenças. E foi em todo mundo e troquei uma ideia e já era. E comecei a buscar. Uma coisa que eu sempre li foi a Bíblia. Desde a minha primeira semana assim, de conversão foi a Bíblia. Um pastor chegou em mim, eu era muito assim, uma pessoa muito questionadora. Eu queria saber de tudo. Novo, convertido, pá, na mão. Pastor Renan, você faz muita pergunta, só a Bíblia vai te responder, cara. Lê lá. Compra tal Bíblia. Mandou comprar uma Bíblia judaica, cara. Os pronomes próprios era tudo em judaico. Aí eu ficava com a tradução do celular e a tradução e a Bíblia do lado. Quando eu ia lá, não sabia, ia lá e lia essa Bíblia inteira. E ela está lá em casa até hoje, de verdade. Eu olho para ela assim, ó, me vem um filme na cabeça de tudo que passou, né? E com aí deu 5 meses eu caminhando com Jesus, aquele rebelde, né? Quem não tem só a fase. Ó, vou embora. Cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, ficou meio sério esse negócio de igreja aí, por quê? Porque eu estou pensando em me matar, cara, um bagulho, sabe, uns pensamentos nada a ver, eu escuto uma voz no pé do meu ouvido, e não tá legal, eu vou embora. Eu vou embora porque, eu vou esparecer minha cabeça, depois eu volto, que eu era muito assim, eu vivia viajando, tá ligado? Dava louco, eu vou para tal lugar, vou para São Paulo, vou para Minas, vou para Barretos, vou para Santa Catarina. Falei para minha mãe, vou para Santa Catarina. Fui um pastor lá em casa lá e falou: ó, você vai, mas você volta igual o filho pródigo. A palavra de Deus, gente, ela não muda. Voltei sem nada. Voltei sem nada e continuei bebendo. E todo dia eu chorava. Eu bebia hoje e amanhã eu acordava estragado e chorando. E teve um final de semana, que foi o último assim, né, que eu fui levar meu pai para Pouso Alto. Foi no dia 15 de junho de 2019. Que eu subi a serra e chapei. Tomei várias. E quase capotei o carro da minha mãe. E eu passei esses 3 dias bebendo
só cachaça. Chegou no domingo, eu estava totalmente destruído dentro de mim. Eu não tinha mais nada dentro de mim. Eu era um completamente saco vazio. Porque eu não sentia a presença de Deus. Porque aquele que sente uma vez, jamais esquece. Porque é uma presença que eu não consigo ficar sem chorar. Porque é maravilhoso você saber que tem alguém, sabe, te protegendo, te cuidando, te salvando de toda a armadilha que o inimigo lança contra a nossa vida. E domingo eu cheguei, não fui para casa, na segunda-feira de manhã eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa todo arrebentado, como eu estava dizendo para vocês. E fiz uma oração 2 horas da tarde. Eu lembro muito nitidamente que eu ajoelhei e falei: Deus, Jesus, Espírito Santo, vou chamar todo mundo logo para nós trocar ideia. Eu estou precisando chegar só até a porta da sua igreja. Se eu chegar até a porta, eu não saio mais, cara. Coloca uma alma aí, né? Alguém, pelo amor de Deus, estou precisando. E não orei mais. 2h15 eu recebi uma mensagem. Agora, pausa aqui, gente, só para vocês entenderem. Depois que eu separei da Ágata, ela foi dar um rolezinho no mundo aí, que ela estava indo para a igreja, né? Ela foi dar um rolê e aí Deus começou todos os dias mandar eu orar por ela. E quando eu orava por ela como esposa, ele falava: não, é como irmã. Porque quando ela estava com você, você não deu valor nela. Então agora você vai ter que orar pela vida dela, para ela voltar para os meus caminhos. E eu orava todos os dias. Fiz 3 meses de oração, depois eu falei: Deus, não respondeu, tá bom, fiz a minha parte, se ela não voltou. E nunca mais orei pela vida dela, e nem mais todo mundo chegava e queria falava: gente, deixa ela viver, deixa ela. Porque eu nunca fui de falar mal dos outros, né? Eu nunca fui assim, eu sempre vivi muito. E eu tinha lido esse versículo, e tudo que me doía, eu ia para o meu secreto e falava para Deus. É isso que a gente tem que fazer. Não é que falar para as pessoas. Que conselho melhor que o Espírito Santo, sendo que você é morada dele? Você tem a voz dele no seu subconsciente, ou até os seus ouvidos, quando vem o sopro. A gente não precisa. A gente precisa de direcionamento de pessoas que estão acima de nós pela hierarquia, que já passaram pelo que nós passamos. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer isso. Tudo que as pessoas me batiam, me machucavam, eu ajoelhava no meu quarto. E Deus, fulano fez isso, hein? Você falou lá para mim lá, que você ia me honrar em público. E eu sempre nessa pegada, sempre nessa oração. Nos meus momentos de dor, eu lia lá as cartas de Paulo, 2 Coríntios. Sabe? Lá no capítulo 12, no versículo do 7, e diante fala sobre um espinho na carne de Paulo. E lá também fala que a graça do Senhor foi o que bastou para ele. E esses 2 versículos assim, sabe? Depois veio o primeiro Mateus 6, depois esse. Eles me levantavam porque eu lia e aquilo queimava dentro de mim, aquele alimento, sabe? E eu via, cara, Jesus ia, me dava um copo d'água e eu lia Jó, e eu lia não sei quem. E na pegada mesmo. E até hoje. Porque isso foi o Novo Testamento que Deus deixou para a gente. Isso daqui é uma herança. É uma herança do nosso Pai que está lá em cima. Isso daqui é um manual para que possamos viver de acordo com as origens dele, né? As características que ele tem para a gente, que ele já derramou sobre nós. Sobre a semelhança de Jesus. Então, como eu estava dizendo, eu não orei mais pela Ágata. E aí, nesse dia aí dessa oração, 2h15 da tarde, depois de 10 meses sem ver a Ágata, ela me mandou uma mensagem. Falou para mim: e aí, tá tudo bem? Marrento, né? 10 meses sem trocar ideia. Eu falei: não, tudo bem, e você? Ela bem. Ela: cara, o Espírito Santo me incomodou para te mandar mensagem. Você tá bem mesmo? Aí eu falei: quase capotei o carro no final de semana, fiz uma par de loucura. E eu tô mal magoado, quero voltar para a igreja. Aí ela foi e chamou nós para conversar. Sabe que dia que era esse? Dia 18 de junho de 2019. E a gente brigou, quando nós separamos, dia 18 de setembro. Dia 18 de agosto de 2018. Olha que coincidência.
Deu 10 meses certinho. Porém, eu respeitei o processo dela com Deus e respeitei o meu processo, né? Porque nesses 10 meses, eu passei a descobrir quem eu era de verdade. Eu passei a descobrir quem que era o Renan que estava perdido. Que tinha se perdido com o tempo, né? Aquele Renan que era amável um dia e não era mais depois. E começou a vir sobre mim, né, sobre a minha vida, tudo. Jesus começou a me ensinar do zero, porque quando nós voltamos para Ele, quando nós aceitamos Ele, nós voltamos a ser uma criancinha. Porém, também eu fui seguindo os estágios, não deixei com que, né, eu mantivesse só em criança. Eu falei adolescente, agora adolescente, né? Agora puxão de orelha, correção e tudo mais. E depois cheguei na fase adulta, assim, entre aspas, né? Nunca chegarei. Todos os dias eu aprendo coisas novas e irei aprender. Mas, nesse dia que nós dois conversamos, nós voltamos. E ali, eu falei para ela, ó, daqui para frente só vai, não volta para trás mais, só é para frente. E começamos um grande processo com Deus, né? Oramos, conversamos, confessamos um para o outro ali, basicamente, nos perdoamos, né? E passamos a caminhar junto. Depois de um mês veio a minha Joiara, que é a minha filha, que é muito parecida comigo, gente, de verdade. É a minha cara demais e é a melhor, sabe, coisa da minha vida, de verdade. Amo demais a minha filha, sabe? E vou procurar cada dia mais ser um pai melhor para ela. Porém, a gente vai aprendendo, né? Todos os dias algo novo. A gente vai buscando algo novo todo dia. E com Jesus nós temos uma transformação diária. Porque quando nós aceitamos Jesus e nos batizamos, passamos a ser regenerados. Passamos a ser transformados. Mas por essa transformação vem com, sabe, uma escala. Tem a escala de amor, como lá os 9 frutos do Espírito, que fala lá em Gálatas 5:22, se eu não me engano, que fala sobre os frutos, os 9 frutos. A gente passa por todos aqueles processos. Esses processos, alguns é doloroso, outros não, mas todos satisfatórios. Por quê? Porque nos faz termos a semelhança de Jesus. Olha para você ver, a semelhança de Jesus. Não alcançaremos, né, ser igual a Ele, mas porém podemos sim todos os dias ser semelhante a Ele. Amar como Ele amou, servir como Ele serviu, né? Ser como Ele foi com as pessoas. Saber também não ter inversão de valores, não compactuar com aquilo que não condiz com o que você vive agora. E é isso que eu venho aprendendo todos os dias, em livros, na Bíblia. Por quê? Até aqui, né, Bíblia é o que Deus deixou para nos alimentar, para nos ensinar tudo aquilo que serve para a gente ser um sacerdote, como foi dito domingo. Mas depois daqui para frente, outros homens de Deus, né, se levantaram, avivadores, né? Outros homens de Deus grandiosos, assim, em questão de almas, de busca, assim, muito grande. E eles também teve muitos momentos dele com Deus. E o que eu comecei a entender? Que os livros que eu estava lendo, estava me ensinando cada vez mais que realmente não era somente o que dizia na Bíblia, mas outro homem de Deus poderia dar direções assim extraordinárias para a nossa vida, nos ensinar aquilo que nós mesmos nem imaginamos que somos capazes. Cara, quando eu parei para imaginar que um corpo seco, era a morada do Espírito Santo, de verdade, cada dia mais eu busquei quem era o Espírito Santo. Cada dia mais eu quis saber quem era Jesus. Cada dia mais eu quis saber o que é isso, o que era isso. Por que eu? Tá ligado? Por que eu? E eu fui descobrindo, eu fui buscando, eu fui aprendendo, eu fui me alimentando, e eu fui lendo. E hoje, de verdade mesmo, eu não troco a minha vida por nada nesse mundo. Hoje, eu faço o que eu amo, que é poder levar um pouquinho só, não é nem 1%, do amor de Jesus para aqueles que estão lá fora que necessitam, sabe? Eu não me contento me manter no banco de igreja assim sentado, sabe?
Tanto que um brother meu um dia chegou para trocar ideia comigo e falou assim, pô, eu só falo de rei não. Eu falei, é o que eu vivo. Ou só fala de Jesus. E é o que eu vivo. Eu busco isso todos os dias, eu não tenho mais semelhança do mundo. Então não tem como eu falar do mundo. Eu tenho que te falar do que eu vivo Jesus, vamos viver junto. Vamos buscar junto, Ele tem o melhor para você. Ele tem uma família para te dar, Ele tem umas bênçãos para derramar sobre sua vida. Ele tem toda a cura de enfermidade, se tiver câncer, cai por terra também. Não para nada no nome de Jesus. Vem comigo. E os caras vêm. Os caras vêm e trocam uma ideia. Renan, eu quero isso. Quero viver isso. E eu falo para eles, ó, não adianta só falar, a gente tem que viver mesmo, né? Porque palavras soltas ao vento, ela não traz vida para outras pessoas. Ela não gera vida. Agora, quando ela é vivida, porque tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim, ó, pregue, se possível, use palavras. Ou seja, as suas atitudes valem mais do que as palavras que saem da gente. Porque não é somente as palavras que vai trazer a luz do Espírito Santo sobre nós, e sim as nossas atitudes. Não somente ir lá fora e falar de Deus, mas dentro da igreja também, dentro da nossa casa, no nosso serviço. Tudo isso é uma junção que nos faz sermos pessoas melhores em Cristo Jesus. É uma junção que nos traz melhoria. Porém, não é somente amor, né? A gente tem que passar, a gente tem que criar uma dependência de Deus. Por isso que em alguns momentos nós não sentimos Deus. Mas se você for ver Jó foi o cara que, na leitura, toda vez que eu leio, eu vejo uma propriedade tão grande nas palavras que saem dele, em questão de falar com Deus sem sentir, que eu olho e falo, eu estou fraco mesmo, hein? Olha, eu preciso ler mais, eu preciso buscar mais. Sabe, o que eu estou buscando ainda é pouco, eu tenho que ter uma, sabe, por mais que eu tenha, eu falo, sem sentir Deus, eu oro, eu falo, eu sei que o Senhor está aqui. Porque o Senhor está em todo canto ao mesmo tempo, então, não vai me desamparar agora, o Senhor é meu socorro. Sabe, o meu clamor é tudo para mim. Mas Jó falava com a propriedade naquela situação de dor, naquela situação de perda, sabe, aquela dor espiritual também, não era só dor carnal, não. E mesmo assim, ele adorava o Senhor, sabe assim, ele não fez nada ao contrário do que aquilo que ele era, do que aquilo que ele buscou para ser, que era um homem de Deus. Então, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas das últimas vezes eu comecei a ler assim, vendo a questão de como eles falavam, como eles oravam, né? Qual que era a propriedade que eles estavam usando em palavras? Porque é bom a gente saber disso, porque senão, sabe, é muito fácil a gente ler a Bíblia aqui e entender um versículo, um capítulo, mas não tem a noção do poder que essa palavra tem. Essa essência que vem dessa Bíblia, sabe? Esse versículo cheio de essência que derrama sobre nós todos os dias. E eu passei a entender isso. Eu passei a entender que não era somente amor, mas tinha dor. Porém, essas dores eram todos os momentos socorrida por Jesus. Essa dor era totalmente assim, sem dor. Já não doía. As pessoas vinham, né? Às vezes vem e fala assim, né? Ah, Renan, isso daí tá aí até agora, mas daqui a pouco desvia. E olha e fala, Jesus, abençoa a vida desse cara, mano. Ele precisa do Senhor, ele precisa te conhecer. E é isso. A gente tem que amar, né? A gente tem que estar todos os dias ali amando. E foi através da busca que eu passei a entender. Foi do meu posicionamento, principalmente. Eu vou agora dia 17 para 1 ano de célula, cara. E eu quero até o último suspiro viver célula. Eu quero até o último suspiro da minha vida poder falar de Jesus na minha casa, na minha vida, para minha família, não somente para ela, mas para meus amigos, os amigos dos meus amigos e os amigos dele, para que isso se ramifique a todos os lugares. Porque a palavra de Deus ela é tão viva que nós mesmos não temos noção do tamanho dela. Igual aquela frase, a paz que excede o mundo. Alguém tem noção do tamanho do mundo? Não, é grande, é enorme, é. E a paz de Deus excede totalmente ela, esse tamanho. A paz de Deus, ela é assim, extraordinária. Sabe, porque a paz é o que nos tranquiliza nos momentos de caos. Os momentos que, às vezes, nós acabamos questionando Deus.
E essa paz foi o que hoje me faz ser quem eu sou. De eu sentar e falar, deixa pegar fogo no mundo aí, cara. Eu não vou nem ligar, eu vou dormir ou eu vou ficar tranquilo. Porque Jesus, naqueles 4 meses que eu passei em um quarto trancado, me dava um copo de água todo dia, agora não vai ser diferente. Ele não mudou, ele não vai mudar, ele não mudará, ele sempre será o mesmo, Jesus. Aquele que morreu na cruz, pelos nossos pecados e pelos pecados daqueles que estão lá fora. Porém, eles ainda não têm a noção disso, eles não têm a importância disso. Eles não têm o peso como nós sentimos quando começamos a descobrir quem era Jesus. E essa é a nossa função hoje. Não é só chegar lá e falar, mas é também viver. É também se posicionar. É também aprender as etapas de um cristão. As etapas de sermos semelhantes a Cristo. Porque Jesus começou o ministério dele, né? Foi batizado lá e passou a caminhar, certo? Depois ele chegou e falou assim, ó, Simão, a partir de agora você é Pedro. Mas até então ficou Simão e Pedro, né? Simão, Pedro. E no final ele chama Pedro somente. Você vê, houve aí uma transição, houve aí um processo de construção de maturidade espiritual, que é o que Paulo ensina de 1º e 2º Coríntios e Gálatas. E na nossa vida não é diferente. Nós passamos por processos realmente dolorosos. Nós passamos por processos que às vezes não sentimos Deus, mas isso é para que possamos para que possa causar em nós a dependência de Deus. Como todos aqueles homens, tanto do Velho Testamento como do Novo, tinham. Você acha que quando eles estavam presos e perseguidos, eles tinham a Bíblia na mão? Eles não. Sabe o que avivava eles? Os versículos que eles decoravam. Ali alimentava o espírito quando o medo se levantava na carne. Porém, eles lembravam do versículo. Entendeu? O Senhor é meu socorro. Meu clamor vem do Senhor. E outros versículos. Isso que os avivava. Em meio a chicotada. Em meio a perseguição. Sabe? Em meio a xingamento. Em meio a humilhação. Em tudo que acontecia na vida deles. Por quê? Eles liam. Eles buscavam. E hoje, o que eu tenho mais satisfação é de liderar em amor. Liderar com amor e em amor. Se você for, né, perguntar para os meninos para os filhão aí que Deus me deu aí, para poder estar tomando conta, você vê que eu nunca repreendo ninguém, eu só pergunto, cara, é assim, tá ligado? O certo é isso. Mas eu não posso te obrigar a fazer isso. Porque quem me convenceu foi o Espírito Santo. Mas é o mesmo que vai convencer você. Você acredita? Os caras não acreditam. E vai e faz. Porque não são palavras humanas que convencem o ser humano. Porque esse papel já foi dado ao Consolador e o Convencedor lá em Atos 2, quando ele desceu. A gente apenas é um canal. Nós somos apenas a morada dele. Por isso que temos que estar preparados todos os dias, porque todos os dias, a todo momento, alguém precisa da palavra de Deus lá fora. No meu serviço hoje, quando eu entrei, tinha 1 ou 2 cristãos. Hoje, todos são. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não, gente. Eu não sou. Mas porque eu não só falo, mas eu vivo. Eu não só chego e falo para as pessoas que eu sou cristão, mas eu passo para elas uma característica que eu busco. E eu não ainda alcancei a perfeição, porque eu não irei alcançar ela, mas eu não deixo com que as minhas imperfeições que já se adormeceram em mim, sejam maior do que a perfeição que está sendo derramada. Sabe? Aquela coisa assim de todos os dias aprender algo novo. Todos os dias você tem uma porção de Deus sobre a sua vida. Todos os dias o Espírito Santo te ensina algo novo. Todos os dias ele te convence entre o bem e o mal, o que é certo e o errado. Todos os dias. Imagina, se lá com 4 meses eu não escutasse a voz de Jesus, eu estaria aqui hoje? Estaria nada, já tinha morrido. Uma mão numa balada aí, arrumei treta. O policial sacou na minha cara, e aí? E aí? E eu empurrava com a testa, desacreditado. Sabe quem travou o dedo? Foi Jesus. Foi o Espírito Santo que parou ali, Porque ele tinha uma história melhor para mim.
Ele tinha um plano melhor para mim. Sabe? Eu tenho certeza que às vezes que a minha mãe orava à noite, por eu não ter chegado ainda, foi esses clamores também, sabe? Mas Deus também viu que se Ele não intervesse ali, eu não passaria dali para frente. Que eu não estaria aqui hoje. Porque hoje se concreta mais uma profecia de Deus sobre a minha vida. E essa profecia foi dada com 2 semanas de conversão. Ele já tinha me mostrado que eu iria subir no púlpito para falar da palavra dele. Porém, eu também sabia que eu tinha que passar por todas as etapas e aceitar tudo o que Ele tinha para mim. Porque quando eu aceitei Jesus, eu deixei de viver as minhas vontades. Quando eu falei, Senhor, eis-me aqui, faça a sua vontade sobre mim, a palavra Senhor, ela significa dono, proprietário. Ou seja, eu estou falando aí, meu proprietário, minha vida é sua. Então é o que o Senhor quer, não o que eu quero. Mas eu sei também que a carne em alguns momentos grita. E o que mais me fortaleceu e mais me mostrou, né, que aquilo era realmente para mim, foi as orações que eu fazia. Foi as buscas que eu tinha. Foi tudo isso, sabe? E eu, sabe, para finalizar assim, o que eu tenho para falar para vocês, de coração, vivam o melhor de Deus, sabe? Busca a essência de Jesus, busca um convencimento do Espírito Santo, mas não pare só numa Bíblia, mas vamos ler sobre os outros grandes homens de Deus que existiram, porque eles nos ensinam cada dia mais quem é Jesus. Eu li aquele livro, Quem é Jesus, da Alessandro Vilas Boas, o cara extraordinário, a gente começa a conhecer quem é nós de verdade, sabe, em Jesus. Porque não é somente ser cristão, mas nós temos que saber quem somos em Jesus também. Amém? Vamos se levantar aí, gente.